Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal. Tá, eu sou o Lucas, acho que todo mundo aí me conhece, mas para quem não me conhece e gostar do conteúdo, por favor peço que você se inscreva no canal, tá? Mas eu acredito que boa parte aqui do público deva me conhecer, tá? Eu já vou fazer 4 anos aqui na plataforma YouTube. Não, na verdade acho que eu fiz 4 anos, tá? Eu já fiz 4 anos, porque eu abri o canal em 2019, mas comecei a postar vídeos em 2020. Então desse tempo pra cá, a gente tem aí 4 anos, tá? E queria sempre agradecer ao meu público, muito obrigado a todos vocês que estão sempre presentes aqui comigo, porque isso me motiva cada vez mais a criar conteúdo, passar informações, tá sempre com humildade, lembrando que eu não sou o dono da verdade, nem ninguém aqui é, mas nós estamos sempre em busca dela, e seja ela qual for, a gente tem que aceitar, certo? Aceitar as coisas sem dogmatismo e fanatismo. Enfim, vamos lá, meus amigos, eu quero fazer aqui um vídeo interessante, tá? Eu tenho um conteúdo aqui, da super interessante. Bom, eu vou deixar o link desse conteúdo abaixo, tá? Esse artigo aqui, essa matéria, ela tá muito legal, tá muito interessante, riquíssima em informações, tá? E ela vai ser interessante pra gente promover aqui, vai ser importante, crucial pra gente promover aqui um raciocínio, tá? Bom, o intuito do vídeo, como sempre, é fazer as pessoas raciocinarem, questionarem acerca de algumas coisas, tá? Não quero pôr dúvida na fé de ninguém, tá? Todo mundo tem direito de acreditar na Bíblia, se a pessoa quiser, e se ela não quiser, ela também tem total direito de não acreditar, tá? O Estado é laico, cada pessoa é livre para acreditar no que quiser, e você faz o que você quiser com as informações que você vai receber aqui nesse vídeo, tá? E pouco me importa o que você vai fazer com elas. O meu intuito aqui é só passar a informação e fazer as pessoas raciocinarem em cima disso, tá? E aí a conclusão final que a gente vai chegar, já vou adiantar logo, é que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus divinamente inspirada como muitos pensam. Nossa, Lucas, mas pô, é uma blasfêmia você dizer uma coisa dessa. Como você pode chegar a essa conclusão? Nossa, Lucas, você é um herege. Então tá, vou provar pra vocês, vamos lá. Dilúvio, a verdade por trás do mais universal dos mitos. Ou seja, um mito bem conhecido. Com certeza todos aqui conhecem a história do dilúvio, né? Da Arca de Noé, da enchente, né? Enfim, vamos lá. A gente vai desmiuçar um pouco disso aqui e a gente vai ver que os autores que escreveram a Bíblia e que colocaram esse mito do dilúvio dentro do Antigo Testamento, possivelmente eles beberam de outras fontes, tá? De outros mitos, de outras culturas. Vamos ver. Noé não foi o primeiro proprietário da arca, não. As pessoas pensam que Noé é uma história exclusiva da Bíblia de Noé. Não, não é. Não é bem assim, não. O mito do dilúvio ele é bem mais antigo do que a própria Bíblia. Ou seja, ele é bem mais antigo, ele antecede muito a Bíblia. Tá, e a gente vai ver isso aqui ainda nesse vídeo, tá? Pode se sentar aí na sua cadeira aí, ficar até o final do vídeo que lá vem muita informação. Então tá, vamos lá. Tempos após a criação do mundo, em tese, Deus se cansa da obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio, né? Segundo o mito e a tradição. Mas um herói é escolhido para ser salvo com sua família. Deus ordena então que ele construa uma arca e carregue nela um casal de cada espécie de animal para todos darem continuidade à vida após a catástrofe, né? Enfim, ao final do dilúvio, esse escolhido solta uma pomba para averiguar se há terra firme por perto, né? Bom, continuando aqui. Você conhece essa história, certo? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Uma das histórias mais famosas aí, um dos mitos mais famosos da Bíblia, mas não está presente só na Bíblia, está presente também em outros livros religiosos de outras culturas e civilizações. Mas talvez não saiba o nome do protagonista, porque ele não se chama Noé, ele atende por Atrahasis, tá? Essa história ela foi escrita 18 séculos antes, em tese, de Cristo, né? 18 séculos antes da Era Comum, em mais de 1000 anos antes da Bíblia. Ou seja, esse livro ele antecede a Bíblia cerca de 1200 anos antes, tá? Ele veio 1200 anos antes da Bíblia, para vocês verem que é um tempo que, tipo assim, inestimável, por exemplo, porque ninguém hoje em dia vive 1200 anos, nenhum ser humano vive 1200 anos, tá? Então, tipo assim, 1200 anos, galera, é muita coisa, tá entendendo? Então, possivelmente os autores da Bíblia beberam dessas fontes aí mais antigas para escrever certos mitos, para inspirar certos mitos, tá entendendo? Bom, continuando. Em mais de 1000 anos antes da Bíblia,
no épico de Atrahasis, na verdade o tal herói não tem exatamente um nome, mas ele tem um título. Atrahasis significa grande sábio, no idioma acádio, né? No idioma da Babilônia. O deus que ordenou o dilúvio também é outro, seu nome é Enlil. Ele decidiu destruir a vida na Terra por um motivo mais comum em condomínios do que em textos sagrados. A humanidade estava fazendo muito barulho e não deixava ele dormir. Foi um outro deus chamado Enki que avisou Atrahasis do futuro desastre e ordenou a construção da arca. É a mesma coisa que está na Bíblia, né? Deus em tese está vendo que a humanidade está pecando muito, né? E que o coração do homem está se endireitando para o caminho do mal, etc e tal, e que ninguém está mais adorando ele, por isso ele decide então mandar um dilúvio, porém, diante de todo mundo, para ele só Noé é justo. Então, portanto, ele avisa Noé que vai vir uma catástrofe, pede para ele se preparar, tá? Todo mundo já conhece a história. Bom, vamos dar continuidade aqui. Bom, essa narrativa também está presente na epopeia de Gilgamesh. Essa foi escrita um pouco depois, 13 séculos antes, né, em tese de Cristo, né? No caso, 13 séculos antes da Era Comum. Bom, retomando o relato original de 500 anos antes, nessa história o rei da Suméria encontra um homem chamado Utnapishtim, que nada mais é do que uma outra versão do próprio Atrahasis, e consequentemente ele também vai ser uma outra versão do Noé, né? No caso, contando todos esses, né, o Noé seria o mito mais moderno, tá entendendo? Seria um pouco um mito mais modernizado dessas outras versões. Gilgamesh vai em busca do homem, que além de ultra sábio é imortal, e também em busca da receita da vida eterna. Ao longo da conversa, Utnapishtim conta que presenciou o grande dilúvio. Então o dilúvio é um mito que está presente em várias culturas, várias religiões antigas, né, do mundo antigo. Enfim, essas narrativas são as precursoras da versão protagonizada por Noé. Ou seja, antes da história de Noé, vieram outras histórias semelhantes, outros mitos. Então a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: qual é a garantia que a gente pode ter, tá? Qual a certeza que a gente pode ter de que a Bíblia realmente é um livro divinamente inspirado por um Deus, tá? E qual é a possibilidade de só a Bíblia estar correta? Qual é a possibilidade da Bíblia não ter sido um plágio e não ter bebido de outras fontes para elaboração dos mitos alegóricos? E aí? Pois é, meu amigo, a questão é complicada, fica difícil, né, de você sustentar essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus quando você se encontra diante desses fatos aqui. Para entender como elas deram origem à história diluviana mais famosa de todas, é preciso dar um passo atrás, bem atrás, para o berço da civilização, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ver o seguinte, ó. Esse trecho aqui da matéria é interessante, ó. A Bíblia antes da Bíblia. Vamos lá. Noé nada mais é do que um Atrahasis moderno, né? Como eu tinha falado anteriormente. E digo moderno porque para os escrivães da Bíblia hebraica, os tempos sumérios estavam quase tão distantes deles quanto a Idade Média. Vocês viram aí, eu já mostrei, né, anteriormente aí, esse mito do Atrahasis, ele foi criado cerca de 1200 anos antes da Bíblia hebraica começar a ser escrita, né? A Bíblia hebraica ali, o Antigo Testamento, né? O que alguns chamam de Tanakh, ou alguns chamam de Torá, né? Bom, que são aqueles primeiros 5 livros ali da Bíblia. Bom, é provável que as histórias do Gênesis, ó, tá dizendo aqui, tenham sido escritas por volta do século 7 ou 6 antes da Era Comum. 700 anos depois da narrativa de Gilgamesh, que por sua vez vem 500 anos depois de Atrahasis, ou seja, o Gilgamesh vem cerca de 500 anos depois do mito de Atrahasis, certo? E a Bíblia, em tese, foi escrita 700 anos depois, tá? Então, de todos esses mitos, a Bíblia, em tese, é o mito mais moderno que se tem. No caso, se a gente for pegar aqui o dilúvio, né? Ou seja, é importante a gente entender que os escritores, os autores da Bíblia hebraica, né, na hora da elaboração dos mitos alegóricos, com certeza eles beberam da fonte de outras... beberam de outras fontes, tá? De outros mitos, de outras culturas, como a gente está vendo aqui. Isso é bem evidente isso.
Não coincidentemente, os hebreus estavam na Mesopotâmia bem nessa época. O imperador Nabucodonosor II escravizou e deportou o povo hebreu para as margens do Tigre e do Eufrates. O território que abrigava Ur, Uruk e Eridu agora não se chamava mais Suméria, tinha mudado de nome para Babilônia. Os antepassados dos hebreus já tinham contato com a cultura e a religião da Mesopotâmia antes, mas é provável que eles só tenham fixado as narrativas da Bíblia durante o cativeiro, ou seja, durante o exílio babilônico, né, na época que os judeus foram exilados. Foi nesse período que eles basicamente começaram a ter contato ali com a cultura babilônica, com a cultura persa, né? Então eles começaram a ter contato com outras culturas e começaram a ter influência dessas culturas na hora da elaboração dos mitos na Bíblia ali, né? Então foi durante o exílio babilônico. Os exilados hebreus eram uma elite que precisava permanecer unida, ou seja, eles precisavam de algo em comum para ter uma representatividade. E nada melhor do que criar o que? Um deus específico, que é o deus, o deus hebraico da Bíblia antiga, né? Que tem como nome o Yud-Heh-Vav-Heh, que é o tetragrama hebraico, certo? Eles criaram essa divindade para poder ter uma representatividade e uma importância. Bom, então, com tudo isso, a gente vê o seguinte, que a Bíblia, né, ela é um livro construído, tá, por mãos humanas, não tem nada de divinamente inspirado. É um livro que, se você for ver ali, na hora da elaboração desses mitos, eles pegaram como referência os mitos de outras culturas e a Bíblia ela vai plagiando esses mitos, certo? Que vão ali, como eu posso dizer, aqueles povos que estão ali cercando o povo hebreu, tá? O povo hebreu não inventou da cabeça, ele, na verdade o povo hebreu ele tirou desses povos aí vizinhos, tá? Do Mediterrâneo antigo, tá? Ah não, Lucas, mas a Bíblia é sim divinamente inspirada. Ah é? A Bíblia é divinamente inspirada? Bom, então se você pensa dessa forma, partindo dessa lógica, nós temos um problema. Qual é o problema? É que, se a gente sabe que o mito de Atrahasis foi escrito cerca de 1200 anos antes da Bíblia, e o nome do Deus que mandou o dilúvio ali no conto de Atrahasis é um Deus totalmente diferente do Deus judaico, tá? Da Bíblia. Por quê? Porque esse Deus ele possui um nome diferente e o profeta na qual, não vou nem dizer profeta, né, mas a pessoa escolhida ali era Atrahasis, não era Noé. Então quer dizer que Deus, ele havia revelado 1200 anos antes para um cara que ia haver um dilúvio na Terra. Depois o mesmo Deus foi lá, cerca de 200 anos depois, por aí. Não, cerca de 500 anos depois, né? Porque o mito de como é que se fala? O épico de Gilgamesh foi escrito 500 anos depois, tá? Do mito de Atrahasis. Então, o mesmo Deus foi lá 500 anos depois, fez uma outra revelação para um outro cara que ia ver o dilúvio, e daí finalmente, depois de mó tempão, o mesmo Deus vai lá e revela para Noé que ia haver um dilúvio. Então vocês podem ver que não tem como, é impossível. Se a gente for partir dessa premissa, vocês podem ver que é algo totalmente incoerente. Foge da racionalidade totalmente. Então vocês podem ver que é absurdo a gente pensar que os autores da Bíblia foram divinamente inspirados por uma divindade a escrever aqueles contos ali, sendo que antes da Bíblia sonhar em ser escrita, o mesmo mito já estava presente em outras culturas. Então, tipo, qual é a possibilidade de não ser um plágio? É bem pequena, percebe? Então tá aqui, ó. Esse trecho aqui também é interessante, ó. 1200 anos separam um dilúvio de Atrahasis do da Bíblia. Então é incoerente um Deus fazer uma revelação 1200 anos atrás e 1200 anos depois fazer uma outra revelação para outro cara que ia ver um dilúvio, percebe? Não faz sentido. Bom, então tá aqui deixando muito bem claro, ó, a Bíblia ela não esconde de onde vem a inspiração dos escritos sagrados. Segundo o Velho Testamento, o próprio Abraão, patriarca dos hebreus, nasceu em Ur. O mito da criação do homem a partir do barro também já estava registrado em outras passagens do épico de Atrahasis. A inspiração mesopotâmica está presente do início de Gênesis até o dilúvio de Noé, ou seja, teve uma inspiração mesopotâmica, tá? Nessa época em que foi se elaborando esses mitos, tá, da Bíblia.
Bom, elas não pretendem ser registros históricos, exatamente, o que muita gente não entende. Eles estão ali como relatos mitológicos, tá? São mitos alegóricos que servem como alegoria para passar o ensinamento, exatamente, diz o professor aqui, o cara tá correto. É o que muita gente, seguidor fiel da Bíblia, né, aqueles seguidores devocionais, é isso que eles não entendem. A presença de relatos diluviano entre os mesopotâmicos, hebreus, gregos e outros povos não é um indicativo histórico de um dilúvio universal, algo que não existiu. Ele foi inspirado em enchentes e inundações recorrentes, ou seja, inundações e enchentes locais, tá? Como dos próprios rios Tigres e Eufrates, bem onde estavam aquelas primeiras civilizações, porque a visão de mundo que o povo tinha na época era totalmente limitada, tá? Para as religiões, o importante não é a veracidade da história, e sim a simbologia que a destruição pelas águas carrega. Ou seja, para a religião o que importa são os contos simbólicos. Esses contos mitológicos são símbolos, tá? Eles são importantes simbolicamente para passar um certo ensinamento para as pessoas, tá? Não significa que aquilo seja literal, mas infelizmente tem pessoas que tentam pegar essas passagens e narrativas alegóricas e querer interpretar como com literalidade e dizer que isso é um fato absoluto e que aconteceu, coisa que não é bem assim. Espero que todos tenham entendido o raciocínio, a proposta do vídeo, tá? Espero que ninguém fique chateado. É um vídeo só para fazer as pessoas pensarem, raciocinarem, saírem um pouco da caixinha. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, indique esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Lembrando que eu só tô aqui passando informação. E é isso, galera. Até mais.